E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, é vídeo de pré-jogo, pois é, nesse sábado teremos clássico, é majestoso, São Paulo e Corinthians lá no Morumbi. Pois é mais um clássico que teremos pela frente aí no Campeonato Brasileiro, né? Já enfrentamos o Palmeiras, perdemos 2-0. Ganhamos do Santos 1-0 e agora é a vez de enfrentar os Bambis, o São Paulo. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, né? Eu tenho algumas dúvidas da escalação. Eu não vi prévia de escalação nenhuma, tá? Então, eu não sei o que o Dorival pensa, mas eu imagino que vai manter a base do time que enfrentou o Bragantino e Ceará. Então o possível time é Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, José Martinez, André Carrijo, Rodrigo Garro, Memphis, Depay e Romero, tá? Bom, essa escalação é apenas um chute que eu tô dando, né? Por quê? Primeiro vocês veem aí Félix Torres na lateral, né? O Mateuzinho tá suspenso, não joga. Tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará, tá? Então, na lateral direita, a outra opção é o Léo Maná. Não dá. Léo Maná num clássico não dá. Léo Maná não tem condições, não dá. Então, como o Félix Torres já jogou improvisado na lateral direita e foi bem, né? Pelo menos foi melhor que o Léo Maná. Aliás, ser melhor que o Léo Maná não é muito, né, difícil, né? Enfim. Então, eu coloquei aí o Torres improvisado na lateral direita, que é uma possibilidade dele jogar improvisado aí, tá? Gustavo Henrique, que não viajou contra o Ceará, pelo que eu vi, ele não viajou por controle de carga, o Gustavo Henrique. Então, imagino que comece jogando contra o São Paulo. Eu coloquei o Angileri aí porque o Matheus Bidu jogou contra o Bragantino e contra o Ceará. Então eu imagino que talvez o Angileri possa iniciar jogando para poupar o Bidu, né? Enfim, coloquei André Carrilho de volta ao time. Ele foi poupado também contra o Ceará. Pelo que eu vi, controle de carga. Ele entrou no segundo tempo, deve começar jogando. No ataque, Memphis, Depay e Romero, tá? Eles voltam de suspensão, tá? A minha dúvida é em relação ao Yuri Alberto, né? Estão dizendo que ele pode voltar contra o São Paulo, mas, assim, pelo que eu vi até agora, não tem nada certo, tá? Pelo que eu vi, tá? Talvez depois de gravar esse vídeo e de postar, talvez eu veja alguma notícia que o Yuri Alberto possa voltar. No momento que eu estou gravando, eu não vi nada de que o Yuri possa voltar realmente contra o São Paulo. Então eu coloquei aí Memphis e Romero. Caso o Yuri realmente volte, não sei se inicia jogando. Talvez comece no banco de reservas, o Yuri Alberto. Mas claro, eu adoraria que o Yuri Alberto voltasse, tá? Eu adoraria que o Yuri voltasse. E quem sabe o ataque pode ser Memphis e Yuri Alberto? Talvez, né? Bom, essa é uma possível escalação. Vamos esperar o Dorival aí. Vamos esperar no sábado para ver qual será a escalação do Dorival. Agora, retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e São Paulo, tá? Bom, São Paulo, freguês histórico do Corinthians. São na história 363 jogos, 133 vitórias do Corinthians, 114 deles e 116 empates. Gols no confronto, 1.006, pois é, 1.006 gols, 513 do Corinthians, 493 do São Paulo. Que mais aqui? Corinthians e São Paulo por estádios. Logicamente, eles mais se enfrentaram no Morumbi, 157 jogos, e o Corinthians tem vantagem 51-46 contra o São Paulo, né? Corinthians e São Paulo por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Paulista, 190 jogos,
e o Corinthians com mais vitórias, 68-62. Pelo Brasileirão, 79 jogos. O jogo desse sábado é o jogo 80 entre eles pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians também tem vantagem em vitórias, 27 contra 21. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o São Paulo, né? E o maior é o Teleco. Ele tem 25 gols em 25 jogos. Média de 1 gol por jogo. Caramba, hein? Teleco, 25 gols em 25 jogos contra o São Paulo. Cláudio e Baltazar vêm na sequência com 17. Servilho tem 15, Flávio 13, Luizinho 12, Marcelinho Carioca e Rafael tem 10, Rivelino 7, Danilo 6. Pois é, Zidanilo aí 6 gols contra o São Paulo. O primeiro confronto, né? O primeiro confronto entre Corinthians e São Paulo foi no dia 25 de maio de 1930, a 95 anos, pelo Paulista, vitória do Corinthians 2-1. O primeiro confronto entre eles deu Corinthians, né? A maior goleada do Corinthians contra o São Paulo, o 6-1, no dia 22 de novembro de 2015, Campeonato Brasileiro. Muitos de nós vimos essa goleada aí, 6-1. Oh, tempos bons aí de torcer pro Corinthians, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o São Paulo, 12 jogos, durou de 76 a 79, tá? A maior sequência invicta contra eles. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e São Paulo, né? Os últimos jogos não vêm sendo bons pra gente, né? Vocês estão vendo aí, ó, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias pra eles e 1 empate, né? E a última vez que o Corinthians venceu o São Paulo, vocês estão vendo mais derrotas aqui? A última vez que o Corinthians venceu o São Paulo, há 2 anos atrás, pela Copa do Brasil, 2-1, tá? Jogo de ida da Copa do Brasil, na semifinal, vencemos 2-1 em Itaquera, 2 gols do Renato Augusto. Depois disso teve, deixa eu ver aqui, são 4 jogos? Não, são 3 jogos no Morumbi, depois dessa vitória por 2-1 na Copa do Brasil, são 3 jogos no Morumbi, 1 no Mané Garrincha e 2 na Arena, e não conseguimos vencer, né? Enfim, então, ultimamente estamos apanhando muito pro São Paulo. A última vitória no Morumbi foi 2-1 em 2023, Campeonato Paulista, Corinthians de Fernando Lázaro. Pois é, a última vez que vencemos o São Paulo no Morumbi, 2-1, Paulistão 2023, 2 gols do Adson. Pois é, então faz 2 anos que o Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi e 2 anos também que não vencemos o São Paulo em todas as competições, né? Ultimamente a gente vem apanhando muito, né? Ultimamente a gente vem apanhando muito pro São Paulo, né? Mas continuam sendo nossos fregueses, né? Enfim, bom, vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, tá? 15ª rodada vai começar. Bom, no sábado terá 4 jogos, tá? 4 jogos no sábado. Tem Fortaleza e Bahia, Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos, e às 9 horas da noite é São Paulo e Corinthians. Pelo que eu vi é no Premier, né? Premier que vai passar o jogo, né? São Paulo e Corinthians aí, 9 horas da noite no sábado, tá? Domingo tem Internacional e Ceará, Cruzeiro, líder Cruzeiro, hein? Contra a Juventude, Vitória e Bragantino, Palmeiras contra Atlético Mineiro, Sport e Botafogo, Flamengo e Fluminense, vai ter o Fla-Flu aí no domingo. Então teremos 2 clássicos na rodada, o Fla-Flu no domingo e teremos Majestoso no sábado aí, São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians que tá em 9º lugar, com 19 pontos, tá? E o São Paulo na beira da zona de rebaixamento. Pois é, o São Paulo está a 1 ponto à frente do Vitória. Aí, São Paulo 13 pontos, Vitória 12. Então assim, galera, podemos colocar o São Paulo na zona de rebaixamento essa rodada, cara. Talvez com um empate possa colocar, porque assim, se o São Paulo empata com a gente e o Vitória vence o Bragantino, o Vitória passa o São Paulo e o São Paulo entra
na zona de rebaixamento. Então, talvez até com o empate a gente consiga colocar os Bambis no Z4, né? Mas é claro, se o Corinthians vencer, pode afundar eles ainda mais e o próprio Corinthians fica ainda mais longe da zona de rebaixamento, né? E assim, galera, no momento atual que vive o Corinthians, a crise política, o time em campo não está jogando bem, apesar da vitória contra o Ceará, o time em campo não está bem. Então, apesar dos pesares, a 9ª colocação é até um alívio. Pois é, eu até gostaria que o Corinthians tivesse posições acima, e poderia estar, né? Não deveria ter tomado gol pro Bragantino no último lance. Deveria ter vencido o Vitória em casa, por exemplo. Aí estaria em posições mais acima. Mas, devido às circunstâncias, poderíamos estar lá embaixo, junto com o São Paulo. Poderíamos estar brigando contra o Z4. Não estamos. Estamos até bem longe do Z4 em 9º lugar, né? Então estamos numa posição até confortável, vamos dizer assim, até vendo como o Corinthians joga, né? O 9º lugar tá até confortável essa posição. Mas claro, né? Eu adoraria que o Corinthians estivesse numa posição acima. E se vencer o São Paulo nesse sábado, pode até subir na classificação, dependendo aí se o Fluminense e o Atlético Mineiro tropeçarem na rodada, né? Então, e claro, né, o Corinthians vencendo afundaria ainda mais o São Paulo. Só que assim, né, gente? Ultimamente, entre São Paulo e Corinthians, eu mostrei aí o retrospecto. Historicamente, o São Paulo é freguês do Corinthians. Historicamente, o São Paulo só apanha pro Corinthians. Mas, nos últimos jogos, a gente vem sofrendo. Parece que contra o Corinthians, pro São Paulo é final de Copa do Mundo. Eles querem dar vida contra o Corinthians. Eles jogam tudo que sabem, o que não sabem contra o Corinthians. É um bagulho impressionante. Eu arrisco a dizer que a vitória contra a gente no Paulista de 3-1, lembram? Teve gol do Lucas, do Oscar, o Martinez fez o gol do Corinthians, né? Foi 3-1 pra eles. Eu arrisco a dizer que foi o melhor jogo do São Paulo na temporada. A vitória contra a gente. Eu arrisco a dizer. É incrível. Contra o Corinthians, esses caras querem jogar. E o Corinthians pelo contrário, né? Corinthians muito pelo contrário. Enfim, né? Então, cara, eu espero que o Corinthians entre com uma boa postura nesse clássico, porque vai ser difícil. Apesar do São Paulo estar lá embaixo, o São Paulo não está tão bem, né? O São Paulo, gente, só tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O São Paulo, eu tô até olhando a classificação aqui, tá? Eu tô olhando a classificação. O São Paulo tem 14 jogos, 14 e 2 vitórias. 2, né? Então o São Paulo não vem bem, vem jogando mal contra a gente, né? Então assim, é um jogo pro Corinthians entrar com uma postura firme, não dar a vitória de graça pra eles, entrar entendendo que é um clássico, a gente tem que vencer ou até empatar, né? Eu acho que o empate fora de casa não é um mau resultado, não acho, tá? Eu acho que o único empate que é ruim, né? A única circunstância de empate ruim, a única, é se, por exemplo, tiver 1-0 ou 2-1 pro Corinthians e no último lance tomar um empate. Aí sim seria ruim. Tipo, na quarta, né? Contra o Ceará, tava 1-0. Se o Ceará empata no último lance, aí seria um empate ruim, mesmo sendo fora de casa, né? Nessa circunstância é empate ruim, mas tirando isso, o empate é sim um bom resultado, tá? Mas claro, contra o São Paulo, é claro que vamos buscar vencer e eu espero que os jogadores entrem com essa mentalidade, porque eles estão devendo futebol. Eles estão devendo. A vitória contra o Ceará foi boa? Foi. E sabe, temos que comemorar muito a vitória contra o Ceará. Porque do jeito que o time tá jogando, cara, se continuar desse jeito, qualquer vitória é importante. Qualquer vitória é importante, né? Então, temos que comemorar muito a vitória contra o Ceará. Porque agora vamos pegar pedreiras. Agora é o São Paulo, que é o clássico, e depois é o Cruzeiro em casa. Cruzeiro hoje é líder. Pois é, Cruzeiro semana que vem em casa. E depois é o Botafogo fora.
Então qualquer vitória que a gente conseguir, temos que festejar e muito, cara. E muito, muito, tá? Então, vamos lá pra cima do São Paulo. Vou dar meu palpite pra esse jogo, tá? E é o placar que é goleada, né? Claro, goleada pra cima deles. 1 a 0 Corinthians. Gol de quem? Cara, eu vou apostar em gol do Memphis Depay. Porque, assim, galera, o Memphis, ele tá devendo em clássico. Ele tá devendo em jogo importante, né? Eu vejo muitos de vocês criticarem o Memphis por conta disso, e é verdade, isso eu concordo. O Memphis merece ser cobrado, porque em jogo grande ele ainda não decidiu com gols, né? Então o Memphis tá devendo um gol marcado em um clássico, que ele ainda não marcou o gol em clássico. Pois é, o Memphis não tem gol em clássico até agora. Então, temos sim que cobrá-lo por isso, tá? Eu cobro o Memphis por isso e eu espero que ele faça a diferença nesse sábado. Senão eu vou cobrar ele, com toda certeza. Com toda certeza eu vou cobrar o Memphis. Então, eu vou apostar 1 a 0 Corinthians, gol do Memphis Depay. Eu espero que o Memphis consiga decidir. Bom, se ele não decidir, o importante é a vitória. Mas claro, seria muito importante se ele decidisse pra gente, né? Então é isso, galera. 1 a 0 Corinthians é o meu palpite. Vocês aí comentem aí o que vocês acham desse jogo contra os Bambis e comentem o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 Corinthians, gol do Memphis Depay, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!